Pessoal, vamos lá, retomando aí os nossos estudos, ainda dentro da unidade 5. Na aula de hoje, nós vamos tratar da prisão preventiva, da prisão temporária, da prisão domiciliar e da prisão ou detenção, como preferem alguns, prevista aí no artigo 18 do Código de Processo Penal Militar. Pois bem, iniciando aqui com a nossa prisão preventiva, eu deixo para vocês a leitura dos artigos 311 a 316 do CPP, 254 a 261 do Código de Processo Penal Militar. Quando nós tratamos de prisão preventiva, é importante passarmos aqui pelo seu conceito e já deste conceito introduzindo o que o CPP e o CPPM traz a respeito do tema. A prisão preventiva ela é uma prisão cautelar, que é decretada por autoridade judiciária competente, em razão da representação do delegado de polícia no caso do inquérito, ou da autoridade de polícia judiciária militar, e aqui incluídas tantas autoridades, no sentido de comandante, autoridade de polícia judiciária militar, quanto as autoridades delegadas, os chamados encarregados de inquérito. Também pode ocorrer a partir do requerimento da acusação, e eu prefiro utilizar esse termo requerimento da acusação, ao invés de utilizar requerimento do Ministério Público, porque aqui nós estamos alcançando também o caso do querelante e do assistente da acusação. Pode ocorrer tanto na fase processual, quanto na fase pré-processual. É claro que na fase processual não cabe a participação da autoridade policial, quer seja se tratando de crime comum ou de crime militar. Tudo isso só é possível se observados os requisitos legais que nós vamos estudar, 312, 313 do CPP, 254, 255 do CPPM, observado também os motivos autorizadores e observado, sobretudo, a insuficiência de outras medidas cautelares. Porque se for possível a imposição de qualquer uma das medidas cautelares previstas, por exemplo, no 319 do CPP, não cabe o decreto da prisão preventiva. É o que diz o nosso artigo 311 do CPP. Vejam bem, em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz. Portanto, só o juiz pode decretar a prisão preventiva, a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou seja, requerimento de quem tem legitimidade para exercer a acusação, ou por representação da autoridade policial. Quando nós pegamos o CPPM, aqui embaixo, e nós vamos voltar aqui no 282, parágrafo 6º, já, o CPPM, artigo 254, nós temos algumas divergências e fáceis de serem compreendidas dentro daquela nossa crítica que estamos fazendo desde do nosso primeiro encontro, da nossa primeira aula. O legislador, ele altera o Código de Processo Penal e ignora a existência de inúmeros jurisdicionados que se submetem à justiça militar e que tem como regramento processual penal o Código de Processo Penal Militar. O artigo 311 já passou por 3 alterações importantes. O artigo 254 não foi alterado, não foi atualizado, melhor dizendo, não é nem alterado, é atualizado, em razão aí de uma nova Constituição, de uma nova interpretação, mantendo a sua redação, portanto, original. O artigo 254 diz o seguinte: a prisão preventiva pode ser decretada pelo juiz auditor ou pelo conselho. Bom, nós já vimos que o juiz auditor, a partir da reforma constitucional, da emenda constitucional número 45, ele julga os crimes militares cuja vítima seja civil e preside o conselho nos demais crimes. Quando nós falamos de juiz auditor ou de conselho de justiça, nós estamos falando que a prisão preventiva pode ser decretada pelo juiz, da mesma forma do CPP, ok? Só o juiz pode decretar, o conselho que, portanto, é juiz. E aí o CPPM diz, de ofício, é uma possibilidade, a requerimento do Ministério Público ou mediante a representação da autoridade responsável pelo inquérito, em qualquer fase do inquérito ou do processo.
e aí descreve os requisitos que nós vamos estudar. Pois bem, diferente do que prevê o CPP, e o CPP, o 311, já trouxe essa redação que era possível o juiz decretar de ofício, no CPP não é mais possível o juiz decretar de ofício. No CPPM é possível decretar de ofício e há quem sustente que, inclusive, no curso da investigação. De fato, o artigo 254 permite que o juiz decrete a prisão de ofício. A redação é muito clara. Mas quando nós buscamos uma interpretação mais coerente com a atual ordem constitucional, fica muito claro que a proposta de um processo de partes, dentro de um sistema processual, em que nós temos alguém que julga, alguém que defende, alguém que acusa, ou seja, o sistema acusatório, a lógica seria que a prisão preventiva jamais possa ser decretada de ofício pelo juiz, sobretudo na fase da investigação. Mas o nosso Código de Processo Penal ainda assim o permite. Ok? E voltando aqui no CPP, o artigo 282, parágrafo 6º, diz o seguinte, que a prisão preventiva só pode ser decretada, ou seja, só pode ser determinada quando o juiz superar a possibilidade da aplicação de uma das medidas cautelares previstas no artigo 319. Portanto, o juiz tem que observar se cabe a prisão preventiva, e ele vai passar pelo 311, 312, 313, 314, que nós vamos estudar. Cabe a prisão preventiva. Ok, então ele tem que aferir uma das medidas cautelares do artigo 319. Se essas medidas forem suficientes, não cabe, portanto, o decreto da prisão preventiva. Vamos mais adiante, tratando aqui dos pressupostos para a prisão preventiva. Primeiro, nós precisamos discutir a necessidade da coexistência entre fumus commissis delicti e o periculum libertatis. Tem que coexistir esses dois, nós vamos compreender esses motivos. Mas antes disso, a respeito ainda daquela primeira discussão da prisão preventiva, vamos deixar assentado aqui bem claro que ela pode ocorrer em 3 momentos. Ela pode ocorrer quando da análise do auto de prisão em flagrante. Nós vimos lá quando estudamos a prisão em flagrante, a audiência de custódia, artigo 310, que o juiz a converte, a partir do requerimento do Ministério Público, converte esse auto de prisão em flagrante, essa prisão em flagrante, em prisão preventiva. Ela pode ocorrer no curso das investigações, tanto do inquérito quanto do inquérito policial militar, quer seja pela representação da autoridade policial, quer seja pelo requerimento do Ministério Público. E ela pode ocorrer no curso do processo. Aí está alijada a participação da Polícia Judiciária. Ok? Então, em 3 momentos, cabe o decreto preventivo. Mas vamos então aqui aos nossos pressupostos. É preciso coexistirem o fumus commissis delicti e o periculum libertatis. O fumus commissis delicti externalizado pela prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. Nós vamos encontrar essas informações onde? No artigo 312 do CPP e no artigo 254 do CPPM, 255 do CPPM. E também no 313, quando nós tratamos dos requisitos. Ok? Então, prova da existência do crime indício suficiente de autoria. Isso não é suficiente. É preciso demonstrar a necessidade da segregação. É preciso demonstrar que essa necessidade de manter o indivíduo preso é contemporânea. É o que a doutrina chama de uma necessidade atual ou princípio da contemporaneidade. Ok? Que está lá na parte final do artigo 312. O artigo 312 diz o seguinte: a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal, assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime, de suficiente de autoria, e vem a parte final, de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Portanto, o periculum libertatis, ou seja, a necessidade da segregação, tem de coexistir com a prova da existência do crime e indícios suficientes de sua autoria. E para decretar a prisão preventiva, superada essa coexistência, o juiz deve analisar em face do caso concreto.
Não é uma análise meramente teórica ou acadêmica. A análise ocorre a partir do caso concreto. E aí nós temos, portanto, em que situações ela pode ser decretada? Quais são, portanto, os requisitos para se decretar a prisão preventiva? Deixo a leitura para vocês aí do artigo 312 do CPP, 255 do CPPM. Vamos compreender um por um dessas possibilidades ou desses requisitos para se decretar a prisão preventiva. Claro que precisa coexistir prova da existência do crime, indício suficiente de autoria, necessidade de segregação, e já nós vamos para o 313. É preciso, além disso tudo, o juiz apontar, ele está decretando a prisão preventiva com fundamento em uma dessas possibilidades. Estas aqui em azul, relacionadas exclusivamente ao Código de Processo Penal, ou seja, crime comum, e aqui nós acrescentamos, além dessas, nós temos essas duas específicas para os casos de crime militar. Vou repetir porque isso é importante para vocês. Específicas para os casos de crimes militares, além das demais que são comuns a qualquer tipo de crime. Mas vamos lá. Decretar a prisão preventiva como garantia da ordem pública. Nós temos hoje 3 correntes doutrinárias. Nós não vamos aprofundar nenhuma delas, não é o objetivo da nossa aula para o curso de formação de oficiais, mas nós vamos trabalhar com a corrente que tem um caráter mais ampliativo. Qual que é o objetivo, então, quando se trata de garantia da ordem pública? É impedir que o agente, estando solto, continue a delinquir ou, nos casos em que a segregação for necessária, para acautelar o meio social, ou seja, para preservar a sociedade, garantindo a credibilidade da justiça em crimes que provoquem clamor público. Esse é o entendimento majoritário. É um conceito muito amplo, sim, muito amplo. Garantia da ordem pública é um conceito muito elástico. Mas esse entendimento de impedir que o indivíduo solto continue a delinquir e para garantir a credibilidade da justiça criminal diante de crimes graves, situações que promovem o clamor público, é o entendimento sustentado hoje pelo STJ. Garantia da ordem econômica. Essa definição se assemelha muito à garantia da ordem pública, porém, nós estamos tratando aqui de crimes contra a ordem econômica. Conveniência da instrução criminal. Visa impedir, nesse caso aqui, que o agente interfira na coleta e produção de provas. O motivo cessa sempre que essa prova já tiver sido produzida. Então, nós temos uma situação que o autor do crime ele esteja ameaçando testemunhas. Então, ele é preso preventivamente, presente os demais requisitos, conveniência da instrução criminal. Ele está inviabilizando a produção de uma prova. Ocorrida a coleta dessa prova, ouvida essa testemunha, necessariamente ele tem que ser colocado em liberdade. Uma discussão para o advogado dele. Ok? Então, cessado o impedimento, ou o que inviabiliza, o que inviabiliza a instrução criminal, não é só isso. Você tem destruição de documentos, você tem ameaça à própria vítima, enfim, se houver conveniência da instrução criminal, presente os demais requisitos, cabe o decreto de prisão preventiva. Assegurar a aplicação da lei penal. Neste caso aqui, o objetivo é garantir que quando do provimento jurisdicional condenatório, ou seja, superada a fase da instrução, sobreveio uma condenação, o réu estará no lugar da culpa e, portanto, a ele será possível impor a sanção. A preocupação aqui é que o réu possa frustrar a aplicação da lei penal fugindo. Não só saindo do país, mas saindo do distrito da culpa. Dificulta a sua localização. Ok? Descumprimento das medidas cautelares. Na verdade, a lei diz descumprimento de qualquer das obrigações impostas por outras medidas cautelares. E aqui eu remeto vocês para o artigo 282, parágrafo 4º do CPP, que diz que a prisão preventiva só é cabível em último caso. Então, quando houver o descumprimento de uma medida cautelar, o juiz precisa aferir se não cabe uma outra medida cautelar. Um reforço dessa medida cautelar. O 282, parágrafo 4º do CPP, cuja leitura deixo para vocês fazerem, diz que a prisão preventiva
só pode ocorrer aí, nos exatos termos da lei, em último caso. E aí, tratando das duas específicas para crimes militares, previstas lá no Código de Processo Penal Militar. Periculosidade do indiciado ou acusado. Quando nós discutimos a respeito da periculosidade do indiciado ou do acusado, nós encontramos uma relação muito próxima com a garantia da ordem pública. Essa periculosidade diz respeito não só à gravidade do crime, não só ao comportamento do autor do crime, a atitude dele, ao demonstrar com sua atitude um comportamento voltado para a prática reiterada do crime. A prática do crime ignorando qualquer possibilidade de arrependimento. Ou seja, observa-se diante do caso concreto que, se não se agregar o autor do crime, ele tende a voltar a delinquir. Portanto, periculosidade do indiciado ou do acusado, eu consigo fazer aqui um combinado com garantia da ordem pública. E aí, a exigência da manutenção das normas ou princípios de hierarquia e disciplina militares. Específico, mas muito específico para os crimes militares. Ocorre o decreto da prisão preventiva com esse fundamento quando o fato praticado afronta, para além do comum, a prática do crime, afronta a hierarquia, disciplina militares. Então, o crime militar por si só, se nós observarmos, ele afronta a hierarquia, ele afronta a disciplina. O que se espera de um militar é que ele tenha um comportamento do ponto de vista de disciplina, não só disciplina hierárquica, mas de disciplina mesmo, cumprindo as leis. Então, o crime por si só, o crime militar, ele já vai afrontar. Mas o que nós estamos tratando aqui é de uma afronta para além do comum. Ou seja, a prática do crime militar vai além, em termos de afronta, do que se vislumbra naturalmente com a prática de qualquer crime. Por exemplo, um homicídio, um militar mata um outro militar dentro do quartel. Vocês concordam comigo que esse crime, essa afronta à hierarquia, essa afronta à disciplina, imagina o soldado atirou no cabo, matou o cabo dentro do quartel. Essa afronta à hierarquia e disciplina, ela precisa ser restabelecida. Aquele zum dentro do quartel, aquilo inviabiliza o funcionamento regular de uma unidade militar. Portanto, com fundamento nesse valor chamado hierarquia e disciplina, buscando a sua manutenção, é possível ao juiz de direito do juízo militar ou ao conselho, conforme o caso, decretar a prisão preventiva. E o artigo 257 do CPPM, ele diz o seguinte, na verdade o 257 reforça o 255, olha só, o juiz deixará de decretar prisão preventiva quando por qualquer circunstância evidente dos autos, ou pela profissão, condições de vida, interesse do indiciado ou acusado, presumir que este não fuja, não exerça influência em testemunhas ou perito, nem impeça ou perturbe de qualquer modo a ação da justiça. Ora, 257 está reforçando o 255. Se as condições do investigado, do indiciado ou do réu não se encaixarem nesses requisitos para se decretar prisão preventiva, embora eu tenha prova da existência do crime de suficiente autoria, vislumbra-se que eu não tenho a necessidade dessa agregação. Portanto, o 257 nada mais diz do que reforçar o previsto no 255. Ok? Não se esqueçam dessa observação que fiz. Importante para a nossa aula e, sobretudo, para a nossa prova. E quando que a prisão preventiva não será decretada? Vejam bem, quando o fato for praticado, amparado por um excludente de ilicitude. É o que nós temos no artigo 258 do CPPM, no 314 do CPP. Ora, quando nós discutimos lá atrás, quando falávamos do auto de prisão em flagrante, a necessidade da autoridade militar delegada, presidente do APF, encarregado do inquérito, quando for o caso, discutir excludente de ilicitude, olha o reflexo dela aqui. Se, à vista dos autos, o juiz observar que o fato foi praticado
com amparo em uma das excludentes de licitude, nos termos do 258 do CPPM e do 314 do CPP, não será decretada a prisão preventiva. Também não será decretada a prisão preventiva, nos termos do 313, parágrafo 2º do CPP, como forma de antecipar cumprimento da pena. O que diz o artigo? Não será admitida a decretação da prisão preventiva com finalidade de antecipar o cumprimento de pena, ou como decorrência imediata de investigação criminal, ou da apresentação ou recebimento da denúncia. Ou seja, o promotor ofereceu denúncia, isso não significa o decreto de prisão preventiva. O juiz recebeu denúncia, não significa o decreto de prisão preventiva. Instaurado o inquérito, não significa o decreto de prisão preventiva. Lavrado o auto de prisão em flagrante, não significa a conversão em prisão preventiva. Sentença, sobreveio sentença penal condenatória, mas sem trânsito em julgado. A sentença por si só não significa a necessidade da prisão preventiva. É isso que o artigo 313, parágrafo 2º, está a nos dizer. E quais são as condições de admissibilidade? Vimos os requisitos, estudamos ali o artigo 312, vamos para o artigo 313. Aí nós temos alguns limites para o decreto da prisão preventiva. Segundo o artigo 313, primeiro, a prisão preventiva só pode ser decretada quando o crime praticado for crime doloso, sujeito a pena privativa de liberdade, cuja máxima seja superior a 4 anos. Olha, essa lógica aí da pena ser superior a 4 anos, ela guarda uma relação muito próxima com o que prevê o artigo 44, inciso 1, e o artigo 32, parágrafo 2º, C, do Código Penal. Vou repetir para vocês e deixo a leitura para vocês. Artigo 44, inciso 1, e artigo 33, parágrafo 2º, letra C, do Código Penal. No sentido de que, quando eu pego, sobretudo aí o parágrafo 2º do artigo 33, ele permite que o indivíduo condenado a pena inferior a 4 anos, ele possa cumprir essa pena em uma situação aquém da prisão. Ou ele cumpre direto no regime aberto, ou nos termos do 44 é possível, inclusive, a substituição. Visa evitar essa lógica dos 4 anos, segundo a doutrina, que o mal causado durante a investigação é mal no sentido de prisão, não de irregularidade, absolutamente. Então, que esse mal, que essa prisão ocorrida no curso da investigação ou do processo, impedir que ela vá além daquela sanção a ser imposta quando do decreto condenatório. Ok? Segundo, então, primeiro, crime doloso. E a pena máxima tem que ser superior a 4 anos. Se eu tenho um crime culposo, por essa primeira discussão, não cabe. Se a pena é inferior a 4 anos, não cabe a prisão preventiva, embora presente os requisitos anteriores que nós já estudamos no 312. Bom, haver condenação em crime doloso. E aqui nós estamos tratando de condenação com sentença transitada em julgado. Portanto, uma reincidência específica em crime doloso. O indivíduo cometeu um crime doloso e ele já tem uma condenação em outro crime doloso. O artigo, observar também aqui a questão do artigo 64, inciso 1, quando ele define a questão dos 5 anos. É claro que eu só posso considerar essa reincidência, e aqui a reincidência específica em crime doloso, nesse período de 5 anos. Outra situação também que pode excluir essa lógica da reincidência é o perdão judicial. Independente aí desse tempo, inferior a 5 anos, concedido o perdão, nós não há que se falar em reincidência, em considerar uma condenação anterior. Ok? Então, crime doloso, reincidência específica em crime doloso. No caso de violência doméstica, familiar, com o objetivo de garantir a execução das medidas protetivas. Olha só, imposta a medida protetiva e, tendo-se observado o seu descumprimento, e aí não se discute a existência de condenação anterior, e não se fala aqui também se o crime é doloso ou é culposo, mas fica muito claro que é crime doloso, porque
A lógica da violência doméstica ou familiar, ela passa pela vontade do agente. Quando se estuda a Lei Maria da Penha, fica muito clara a necessidade do dolo. Portanto, embora não se trate aqui nesse inciso de crime doloso, fica muito claro sim que é crime doloso, mas não se discute a questão da pena, independente de ser superior ou não a 4 anos, ok? Nesse caso, observado esse descumprimento de uma medida protetiva, é possível ao juiz, portanto, decretar a prisão preventiva. Quando fala aqui de garantia das medidas protetivas, violência doméstica, familiar, olha, contra a mulher, mas é possível também que seja decretado quando essa vítima não seja mulher. Aí independe do sexo, quando nós tratamos de criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, ok? Então, não é apenas a mulher. Quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa, ou quando essa pessoa se negar a fornecer sua identidade ou a esclarecer melhor a sua identidade. Nesse caso, tanto faz crime doloso ou culposo, e independe da pena também. Qual que é o objetivo dessa possibilidade de decreto da prisão preventiva? Permitir que o Estado, ao impor uma sanção à pessoa, que ele o faça exatamente em relação à pessoa que praticou a infração penal. Para isso, ele precisa identificar essa pessoa. E hoje existem instrumentos dentro do Instituto de Identificação, de exames, que permitem chegar à identificação dessa pessoa. Isso evita, inclusive, erros judiciais, evita, inclusive, condenação de inocentes. Mas, uma vez identificado, uma vez esclarecida essa dúvida, ou seja, se não existe mais a dúvida, é preciso a revogação da prisão preventiva. Ok? E aqui o que a gente chama de efeito sanfona. Cada pessoa, cada doutrinador traz aí um nome. Eu gosto desse termo, porque ele fica bem claro da gente entender. Efeito sanfona em que sentido? A prisão preventiva ela pode ser decretada, pode ser revogada, decretada novamente, revogada, uma vez mais decretada, quer seja no curso do inquérito ou do processo. É o que nós temos aí no artigo 259 do CPPM, que diz: o juiz poderá revogar a prisão preventiva se no curso do processo verificar falta de motivos para que a subsista. Então, precisa ouvir uma testemunha, e aí essa testemunha está sendo ameaçada, está sendo coagida. Ou então, prendo esse investigado, esse indiciado, esse acusado, a fim de garantir ou de viabilizar a produção dessa prova, ou seja, garantir a instrução criminal. Ouvida essa testemunha, não subsiste mais, já que o motivo foi só isso, a prisão. Mas amanhã pode vir a suprimir, por exemplo, a prova, um documento, pode vir tentar influenciar o perito que está produzindo um laudo, uma vez mais decreta-se a prisão preventiva. Da mesma forma, o artigo 316. O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se no correr da investigação ou do processo verificar falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem. Razões que a justifiquem nós já estudamos. Precisa encontrar de novo, discutir de novo 312, 311, 312, 313, 314, porque as razões eu vou encontrar exatamente nesses artigos, ou no 254, 255 do CPPM, quando estivermos discutindo crime militar. E aí vamos superar a prisão preventiva, dentro do limite que é previsto pela escola para discutirmos a prisão preventiva. Não vamos aprofundar nela como fizemos na prisão em flagrante, em razão da própria natureza do curso. Vamos à prisão domiciliar. O artigo 317 trata a prisão domiciliar nos seguintes termos. A prisão domiciliar consiste no recolhimento do indiciado ou acusado. Portanto, ela pode ocorrer tanto na fase do inquérito quanto na fase do processo, em sua residência, só podendo dela ausentar-se com autorização judicial. A prisão domiciliar, ela leva em consideração questões de natureza humanitária, desde que observados
certos regramentos, observadas algumas situações muito específicas. E vejam bem, ela não se confunde, bom vocês anotarem isso aí, não se confunde com o recolhimento domiciliar do preso previsto no artigo 117 da Lei de Execuções Penais. Então não há que se falar em confundir o 317 do CPP com o 117 da LEP. Ok? Depois vocês deem uma lida lá no 117 da LEP. Qual que é a natureza jurídica dessa prisão domiciliar? É a natureza de prisão cautelar, decretada, portanto, pelo juiz, mas nós veremos em que circunstância. E ela possui exatamente os mesmos fins da prisão preventiva. Tanto é que nós estamos diante não do juiz que decreta a prisão domiciliar, mas de uma substituição. Então, o juiz, à vista da representação do requerimento, conforme o caso, autoridade policial, ou Ministério Público, ou acusação, de um modo geral, ou à vista do auto de prisão em flagrante, partindo lá do 310. O juiz, se encontrar elementos, tiver presente os requisitos, tiver presente as condições de admissibilidade da prisão preventiva, e se não for o caso de aplicar nenhuma medida cautelar diversa da prisão, se a situação dessa pessoa que praticou o fato típico se amoldar ao previsto nos artigos 317 a 318b, que nós vamos ver já já, o juiz substitui a prisão preventiva pela prisão domiciliar. Então não há decreto de prisão domiciliar, e sim substituição da prisão preventiva em prisão domiciliar. Quando que se admite essa substituição da prisão preventiva pela domiciliar? Bom, quando essa pessoa, em desfavor de quem foi decretada a prisão preventiva, for maior de 80 anos. Quando essa pessoa for debilitada por doença grave. Ou quando a presença dessa pessoa for imprescindível aos cuidados de menor de 6 anos ou de alguém que tenha deficiência. Quando for gestante. E aqui não interessa o tempo de gestação, é gestante. No caso de mulher, se tiver filho de até 12 anos de idade. No caso de homem, caso ele seja o único responsável por filho de até 12 anos de idade. É claro que isso aqui precisa ser demonstrado, precisa ser provado. E a lei diz que o juiz, para substituir a prisão preventiva em prisão domiciliar, exigirá da parte prova idônea dos requisitos. Como que eu provo a maioridade a idade superior a 80 anos? Com documento de identidade. Como que eu provo a debilidade por doença grave? Com laudo médico. Como que eu provo a imprescindibilidade aos cuidados de pessoa menor de 6 anos ou com deficiência? O documento de identidade dessa pessoa ou o laudo apontando que essa pessoa é deficiente. Mais do que isso, que não tem ninguém mais para cuidar. Eu sou a única pessoa que um ou outro tem para cuidar. Portanto, eu tenho que demonstrar a imprescindibilidade, fazer prova da idade ou da deficiência. Gestante, também laudo médico. Filho menor de 12 anos, documento de identidade, certidão de nascimento. No caso do homem, além de provar a questão da idade, ele tem que provar que é o único responsável. E é possível isso acontecer? Sim. Então, a mãe faleceu e o pai é que cuida dos filhos. Mas isso, claro, se o crime não foi cometido contra nenhuma dessas pessoas. Porque se o crime foi cometido contra uma dessas pessoas, não justifica essa prisão domiciliar, já que ele vai ficar exatamente com a pessoa contra quem praticou o crime. E mais, no caso de mulher gestante, está lá no artigo 318A. Aí nós temos uma diferença muito importante. Quando eu pego o artigo 318, ele diz que o juiz poderá substituir nessas condições de admissibilidade. Quando eu pego o 318A, diz que será substituída. Então, a prisão preventiva será substituída no caso de mulher gestante, ou mãe, ou responsável por criança, ou por, não sendo criança, sendo deficiente. Então, a prisão preventiva será substituída pela prisão domiciliar. Mas desde que o crime
não tenha sido praticado com violência ou grave ameaça. Porque se o crime foi praticado com violência ou grave ameaça, o fato de ser mulher gestante ou mãe ou responsável não é suficiente para o juiz decretar. Aí nós passamos para a situação comum do 318. O juiz poderá, à vista do caso concreto. Ou, desde que também o crime não seja contra o filho ou o dependente. A mesma lógica que nós discutimos aqui. Porque se a mãe praticou o crime contra o seu próprio filho, não justifica mantê-la no lar. Pelo contrário, é preciso exatamente segregar, e aí o juiz vai tomar as providências, o Ministério Público, o Conselho Tutelar, em relação a se preservar a integridade física dessa criança. Até aqui tranquilo? Então vamos para a prisão temporária. A prisão temporária está prevista lá na Lei 7960 de 1989, cuja leitura também deixo para vocês. Vamos fazer aqui alguns apontamentos. Qual é o conceito de prisão temporária? Ela é uma prisão cautelar decretada pela autoridade judiciária competente. Então só o juiz pode decretar prisão temporária. Ela tem um prazo determinado, nós vamos estudar esse prazo. E ela tem como objetivo específico, vou repetir, o objetivo dela é específico, de viabilizar as investigações, não é investigação de qualquer crime, investigação de crimes graves. Ela é decretada pelo juiz, como eu já disse, que é a autoridade competente, né, para decretar. Você vai encontrar lá no artigo 2º da 7960. Mas ela é decretada por juiz em que situação? Representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público. É possível o juiz decretar de ofício prisão temporária? Não é possível. Investigação, nós já falamos sobre isso, é matéria afeta a atividade de polícia e atividade do Ministério Público. Então, representação do delegado de polícia, requerimento do Ministério Público. Artigo 2º, portanto, para vocês lerem. Em relação aos prazos, também artigo 2º da 7960, mas anotem aí, o artigo 2º, parágrafo 4º da Lei 8.072 de 1990, a Lei de Crimes Hediondos. Nos termos da 7960, da Lei da Prisão Temporária, o prazo é de 5 dias, prorrogado por mais 5 dias. Então, decreta-se a prisão por 5 dias. No mandado já tem que vir a previsão desses dias. Concluído esses 5 dias, se não houver prorrogação ou se não houver decreto de prisão preventiva, o preso tem de ser necessariamente colocado em liberdade. E esse preso ele fica separado dos demais presos, ele não se mistura com o preso preventivo, que tecnicamente não deve se misturar com o preso definitivo, com o preso condenado. Quando nós vamos para os crimes hediondos, previsto, como eu disse a vocês, no parágrafo 4º do artigo 2º da Lei 8072 de 90, ele diz que o prazo aqui é de 30 dias, prorrogado por mais 30 dias. A Lei de Crimes Hediondos vai trazer quais são os crimes tratados como hediondos. Não é objeto da nossa disciplina, portanto, nós não vamos discutir crimes hediondos. Deixo para vocês buscar essa informação na lei e, se for preciso, discutimos nos nossos fóruns. E quais são os requisitos para se decretar a prisão preventiva? Primeiro requisito, artigo 1º, inciso 1 ou inciso 2 da 7960. O que o artigo 1º diz? Caberá a prisão preventiva. Então, nós estamos diante dos casos de cabimento. 1. Quando for imprescindível para a investigação no curso do inquérito. Então, superou a fase do inquérito, não há que se falar em prisão preventiva. Não existe prisão preventiva no curso da instrução criminal. Outra possibilidade, inciso 2. Então, primeiro, quando imprescindível, portanto, a autoridade tem que demonstrar imprescindibilidade. Está aqui no inciso 1. 2. Quando o indiciado não tiver residência fixa ou não fornecer elemento necessário ao esclarecimento de sua identidade. Pelos mesmos motivos que discutimos a prisão preventiva. Então, morador de rua, por exemplo. Como você vai conduzir a investigação se esse indivíduo pode sair a qualquer momento da cidade, sair do local, você não tem condições de localizá-lo para ouvi-lo, diante de crimes graves, como nós vimos aqui, não é qualquer crime.
Então, um morador de rua é suspeito de haver praticado lá um homicídio. É possível decretar a prisão temporária dele, porque o crime é grave, e nós vamos ver que se encaixa aqui no inciso 3 da mesma lei. Então, o primeiro requisito que eu tenho que observar, inciso 1 ou inciso 2. Ok? Não há necessidade dos dois. Mas eu preciso somar, se eu for trabalhar com o inciso 1, ou seja, imprescindíveis investigações, eu tenho que somar com um dos crimes do inciso 3. Se eu for trabalhar com o inciso 2, quando não tiver residência fixa ou não fornecer elementos para esclarecer a sua identidade, também isso é possível, se for em relação a um dos crimes do inciso 3. O inciso 3 diz o seguinte: quando houver fundadas razões, de acordo com as provas de autoria ou participação do indiciado nos seguintes crimes. Observe que ele precisa ser indiciado. E aí o inciso 3 traz um rol dos crimes. Esse rol aqui é taxativo, não é possível ampliar. Na Lei 7960, nós temos 15 espécies de crimes, cuja leitura eu deixo a cargo de vocês, leitura necessária, para vocês compreenderem quais são os crimes. Uma discussão de prova, vocês precisam saber quais são os crimes e ter, por óbvio, né, a Lei 7960 em mãos. Além dos crimes previstos nesse inciso 3 do artigo 1º, nós temos os crimes hediondos, já que a Lei de Crimes Hediondos, a Lei 8072 de 90, trata também da possibilidade da prisão temporária. E aí eu pergunto, eu acrescentei para vocês aqui o crime hediondo. E aí eu pergunto para vocês, é cabível a prisão temporária no caso de crime militar? É possível, portanto, você, tenente, conduzindo uma investigação de crime militar, representar perante o juiz de direito da Justiça Militar pela prisão temporária do policial militar que cometeu um crime militar? É possível o Ministério Público requerer a prisão temporária de um policial militar que cometeu um crime militar? A resposta é não. E por que não cabe a prisão temporária para crimes militares? Porque não há previsão no CPPM da prisão temporária. A segregação do militar, ela só pode ocorrer com fundamento no CPPM. Claro, naquilo que foi recepcionado pela atual ordem constitucional. Então, a prisão temporária não tem previsão no CPPM, essa da 7960. Mas nós temos a prisão no CPPM com o mesmo fim, que é viabilizar exclusivamente as investigações, no caso aqui de crime militar, que é a prisão prevista no artigo 18 do Código de Processo Penal Militar, que é a que nós vamos estudar a partir de agora. Pois bem, aí está a nossa prisão provisória ou a nossa prisão temporária. Porque a prisão temporária, nós vimos que ela tem um tempo específico, não é isso? 5 mais 5, 30 mais 30. A prisão preventiva não. Não estabelece-se um tempo. A prisão do artigo 18 do CPPM também tem um tempo definido. Que prisão é essa? É um tipo de prisão temporária decretada pela autoridade judiciária militar, ou seja, o juiz. Diferente da prisão temporária que é decretada pelo juiz, essa daqui é decretada pela autoridade de polícia. É a autoridade de polícia judiciária militar, e não o juiz, que conduz investigações. Ela tem duração de 30 dias e admite prorrogação por mais 20 dias. Vamos ver que situação. Mas o fato investigado deve constituir necessariamente crime militar próprio. E aí você me diz, mas não é isso que fala o artigo 18 do CPPM, ele não fala de crime militar próprio. Exatamente. Mas nós precisamos fazer uma leitura constitucional do artigo 18. Por isso algumas pessoas sustentam a inconstitucionalidade desse artigo 18, mas não existe inconstitucionalidade dele. Pelo contrário. Nós veremos já já. Olha o que o artigo 18 diz. Independente de flagrante delito. Bom, a Constituição diz que a regra é ninguém será preso, se tiver de ser, que seja em flagrante. Se não for em flagrante, que seja por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente. Mas o artigo 18 diz que, independente de flagrante delito, o indiciado, e eu destaco para vocês, não é o investigado. É preciso, portanto,
que no curso do inquérito, nós já discutimos isso, quando eu tenho indícios suficientes contra a pessoa que eu estou investigando, eu preciso indiciá-lo. Porque se for preciso decretar essa prisão do artigo 18, isso é possível se ele for indiciado. Então, independente da situação de flagrante delito, o indiciado poderá ficar detido durante as investigações policiais, ou seja, essa prisão do artigo 18 só tem cabimento no curso do IPM, por até 30 dias. E é preciso comunicar a detenção à autoridade judiciária competente. Por que é preciso comunicar ao juiz essa prisão? Porque nos termos da Constituição, qualquer tipo de prisão que for ilegal tem que ser relaxada. E quem faz esse juízo de legalidade? O juiz. Então eu comunico ao juiz, nos termos da Constituição, que qualquer pessoa presa eu tenho que informar o juiz. E o juiz tem que fazer o juízo de legalidade. O juiz vai aferir se os elementos de que eu disponho ou estou apresentando são suficientes para sustentar esse decreto de prisão, esse decreto de segregação, que ocorre sem passar pelo crivo do judiciário. Não existe um pedido ao juiz, não existe vista ao Ministério Público. Existe uma decisão da autoridade policial, autoridade de polícia judiciária, no sentido de segregar esse militar, mas o crime tem que ser militar próprio. Esse prazo pode ser prorrogado por mais 20 dias, então são 50 dias. Por quê? Pelo comandante de região, enfim, no nosso caso, Polícia Militar de Minas Gerais, comandante regional, o diretor, corregedor, ok? Parágrafo único. Se o encarregado entender necessário, ele poderá solicitar, dentro desse mesmo prazo, a prorrogação, que nós já vimos, ou a decretação da prisão preventiva ou homenagem. Pode ocorrer também, quando você comunica ao juiz a prisão do militar com fundamento no artigo 18, o juiz verifica que essa prisão é legal, ou seja, se encaixa na moldura do artigo 18, se encaixa no previsto na Constituição, por isso eu disse a leitura constitucional. Quando eu pego o artigo 5º, inciso 61 da Constituição, ele diz que ninguém será preso, se não em flagrante delito ou ordem escrita fundamentada da autoridade judiciária competente. E aí, para quem sustenta que o artigo 18 é inconstitucional, está aqui a resposta. Salvo nos casos de crime propriamente militar. Portanto, se você estiver investigando um crime de homicídio, você não pode decretar a prisão do militar indiciado com fundamento no artigo 18, porque o crime de homicídio não é crime militar próprio. Você precisa, portanto, ter um conhecimento prévio de direito penal militar, e eu não vou entrar nisso aqui, nesse conceito de crime militar próprio ou impróprio, que é matéria do professor de direito penal militar. Você precisa compreender o que é crime militar próprio, para na sequência você verificar se a sua situação, a situação que é posta no inquérito que você está conduzindo, se amolda no previsto no artigo 18. Ok? Então, é constitucional o artigo 18, mas eu preciso fazer uma leitura à luz do artigo 5º, inciso 61 da nossa Constituição da República de 88. Ok? Vamos lá. Além do que nós discutimos no CPPM, nós precisamos também compreender como que as nossas instituições militares, no caso específico Minas Gerais, tratam desse assunto, tratam desse tema do ponto de vista procedimental. E aí nós temos a Instrução Conjunta de Corregedorias, PM e BM, Polícia Militar e do Bombeiro, de número 2 de 2014, que está disponível no inventário na intranet ou no próprio Google. Se você pesquisar, você vai encontrar. Importante tê-la em mãos, para a prova, inclusive. E aí, no artigo 40, ele diz o seguinte: a detenção do indiciado, prevista no artigo 18 do CPPM, que ocorre no curso das investigações do inquérito policial militar, em que se apura crime propriamente militar, está respaldada no inciso 61 do artigo 5º da Constituição, devendo ser determinada, e aí eu destaco para vocês aqui, a competência para decretar a prisão com fundamento no artigo 18 é da autoridade delegante. É o corregedor, quando por ele for assinada a portaria de delegação. É do comandante nos diversos níveis, nós já discutimos quem que é a autoridade polícia-judiciária militar. Então, a autoridade polícia-judiciária militar é que determina.
E é importante que seja autoridade e não o encarregado, como sustentam alguns. Porque é preciso passar pelo crivo dessa autoridade, se de fato é necessário. Pode ser que a autoridade conclua que o desgaste vai ser muito maior do que os resultados. Ou pode ser que conclua que basta representar pela prisão preventiva e o juiz decretar essa prisão preventiva. Porque essa prisão preventiva não tem essa questão da temporalidade. Essa questão dos 30 dias, prorrogar por mais 20, superados 50 dias, não cabe mais a segregação. Portanto, quem determina a prisão é a autoridade delegante. Quando requerida por você que está conduzindo o inquérito, observados os pressupostos de admissibilidade. E aí, o próprio artigo 40, em seu parágrafo 1º, traz os pressupostos de admissibilidade, que são os mesmos exigidos para a prisão preventiva. Então, eu tenho que ter prova da existência do crime de suficiente autoria. E eu acrescento mais aqui. É preciso demonstrar necessidade, como nós vimos lá na prisão preventiva. Necessidade da segregação para viabilizar a investigação. Quando nós discutimos a prisão temporária, nós não vimos no inciso 1 do artigo 1º que tem que ser imprescindível para as investigações? Eu tenho que demonstrar aqui, portanto, a imprescindibilidade desta prisão, que não passa pelo crivo do judiciário, crivo prévio, o crivo dele é a posteriori. O juiz ele relaxa essa prisão se considerar ilegal, ou então ele sustenta a legalidade dessa prisão, ou ele decreta a prisão preventiva, conforme o caso. Mas isso é a posteriori. Portanto, ela tem que ser a exceção da exceção. Não é uma prisão, uma segregação, uma restrição ao direito de ir e vir, que tem fundamento em uma decisão judicial. Então, eu preciso da prova da existência do crime de suficiente autoria, preciso demonstrar imprescindibilidade. Tá? Se você estiver numa situação dessa, não deixe de demonstrar imprescindibilidade. E tem que se fundar em um desses casos, garantia do ordem pública, conveniência da instrução criminal, ou seja, os requisitos que nós já estudamos e as condições de admissibilidade para a prisão preventiva. Parágrafo 2º. A detenção do indiciado será determinada pela autoridade judiciária delegante que instaurou ou mandou instaurar o IPM, devendo o fato ser comunicado imediatamente ao juízo. Por que tem que ser comunicado imediatamente? Porque a Constituição diz que a prisão de qualquer pessoa tem que ser necessariamente comunicada ao juiz. E eu pergunto a vocês, você está com a situação de crime propriamente militar, presente em todos os requisitos, para se decretar a prisão com fundamento no artigo 18 do CPPM. O comandante, na condição de autoridade delegante, expede, portanto, o mandado. Você tem que ter um mandado. Você tem a representação que é feita por você e você tem um mandado para você cumprir. Quando o comandante expede esse mandado, eu posso cumprir esse mandado em qualquer lugar? Eu posso abordar esse policial militar na rua e cumprir o mandado? Eu posso abordar esse policial militar no quartel e cumprir o mandado? Eu posso abordar esse policial militar dentro da casa dele, sendo dia, dentro daquela lógica do conceito de dia que nós já discutimos? Posso entrar na casa? Eu posso, se as pessoas não permitirem, né, se o morador não permitir que eu adentre a residência, eu posso arrombar a porta, arrolar testemunhas e dali retirar o militar à vista do mandado expedido? O que vocês acham? Bom, que a prisão pode ser cumprida dentro do quartel, não tem dúvida. O militar chegando para trabalhar, se apresenta o mandado para ele, sem nenhum problema. A prisão pode ser cumprida numa abordagem em via pública, dentro do carro, nenhum problema. Mas não pode ser cumprido na residência. Salvo, claro, se a pessoa permitir. Porque o que a Constituição diz é que a casa é o asilo inviolável do indivíduo. Ninguém pode nela entrar. E aí ela excepciona. Caso flagrante. Não é o caso flagrante. Ou no caso de ordem expedida pela autoridade judiciária competente. Então, se eu tenho um mandado de prisão expedido pelo juiz, observadas as limitações da violação do domicílio, ok, posso entrar, fazer uso da força, arrombar a porta, fazer uso da força, inclusive, contra pessoas, enfim, para cumprir o mandado. Mas nós estamos diante de um mandado que é expedido pela autoridade policial, com fundamento no artigo 18, constitucional. Ela não pode ser cumprida no interior de residência,
valendo-se dos argumentos de que eu tenho, portanto, um mandado. Ok? Ficou claro isso para vocês? E a natureza jurídica dessa prisão? Não é cautelar, porque não foi expedido por uma autoridade que tem o denominado poder geral de cautela. Não foi expedido pela autoridade judiciária, e sim por uma autoridade de polícia judiciária militar. Então, essa natureza dela é pré-cautelar. Mas a partir do momento que ela é submetida ao crivo do Poder Judiciário, nós vimos que essa apreciação é a posteriori, né? Não, a representação não é feita ao juiz para que ele decida, e sim a comunicação é feita ao juiz para que ele valide ou não essa prisão, tendo-se por referência o seu juízo de legalidade. Então, a natureza jurídica dela, no momento que é decretada pela autoridade de polícia judiciária militar, autoridade delegante, é de pré-cautela, não é, portanto, medida cautelar. Passa a ter natureza de medida cautelar a partir do momento que existe uma decisão do juiz que recebeu, portanto, a comunicação. Ok? E aí, para a gente encerrar, como ficam os prazos para a conclusão do inquérito diante da prisão provisória? É importante compreender isso aqui. Quando nós pegamos o artigo 20 do CPPM, que nós já estudamos, ele diz que o indiciado, o investigado, o indiciado solto, o prazo é de 40 dias, com prorrogação por mais 20 dias, e com a possibilidade de tantas dilações probatórias quantas forem necessárias ao esclarecimento dos fatos. Autoria, materialidade e circunstância. Tenho que autoria, por vezes estou discutindo materialidade e circunstância. Esse mesmo artigo 20 diz que, se o indiciado estiver preso, o meu prazo é, portanto, de 20 dias. E aí, nós vamos lá para a nossa instrução de corregedoria, mais uma vez, para a gente compreender essa conta desse prazo. No artigo 65, parágrafo 2º, no caso de militar na condição de investigado ou indiciado preso, o IPM tem que ser encerrado em 20 dias. Qualquer prorrogação, só em juízo. Ok? Então, como que eu vou fazer essa conta? Parágrafo 3º também da nossa instrução de corregedoria. Se o militar investigado ou indiciado, e aqui o termo certo é o indiciado e não o investigado, nós já vimos que eu preciso de indício, quer seja prisão preventiva, quer seja a prisão do artigo 18, for preso no curso do inquérito, sendo o prazo restante superior a 20 dias, prevalecerá o prazo contido no parágrafo anterior, ou seja, de 20 dias. Se for inferior, conta-se o prazo restante. Vamos entender isso aqui. Imagina você está com o inquérito, conduzindo o inquérito, você tem 40 dias, vamos descartar aqui a questão da prorrogação, mas você tem 40 dias. E no 10º dia é decretada a prisão do militar que você está investigando e já a partir desse momento, portanto, da condição de indiciado. Quer seja prisão preventiva, quer seja prisão com fundamento no artigo 18. Então, no 10º dia foi decretada a prisão. Você ainda teria 30 dias para concluir o seu inquérito, dentro da lógica dos 40 dias. Mas como foi decretada a prisão, você tem mais 20 dias. Então, você trabalhou 10 dias, agora você tem mais 20. Dentro de 30 dias, nos termos do artigo 65, parágrafo 3º, e com fundamento no Código de Processo Penal Militar, dentro de 30 dias, neste caso hipotético que eu citei, você precisa concluir o seu inquérito. Agora, vamos mudar um pouco a lógica. O militar foi preso no 30º dia. Então, você tem 40 dias para terminar seu inquérito, possibilidade, inclusive, de prorrogar, 60 dias no total. E no 30º dia, você decreta aí, o comandante decreta aí a prisão dele com fundamento no artigo 18, ou o juiz decreta a prisão preventiva. No 30º dia, você precisa encerrar o seu inquérito dentro de 10 dias. Porque dos 40 dias, só lhe restam 10. O militar foi preso, não cabe a prorrogação. O que o artigo 65 está dizendo é que você precisa encerrar dentro de 10 dias. Porque se eu tenho 30, se eu somo com mais 20, vai dar 50. Vou passar dos 40 dias que eu tinha para conduzir meu inquérito. Mas e a prorrogação? Não cabe, ele está preso, não cabe a prorrogação dele preso. Portanto, se você
ainda tem prazo sobrando aqui dentro dos 40 dias, que se amolde essa lógica dos 20 dias, vamos imaginar que você, no 39º dia, pleiteou e o comandante autorizou aí a dilação probatória, prorrogou por mais 20 dias. E aí foi decretada a prisão do militar. Ok, você tem mais 20 dias para concluir seu inquérito, que já foi prorrogado. Mas se não houve prorrogação, esses 20 dias têm de ser computados dentro dos 40. Ok? Se os 20 dias forem inferior, então você imagina que o militar é preso aí no segundo dia do seu inquérito. Ok, você não tem 40 dias para terminar seu inquérito. Você tem que terminar seu inquérito dentro de 22 dias, já que a prisão foi decretada no segundo dia. Ok? Se tiverem dúvidas em relação a esse conteúdo, vamos discutir lá no nosso fórum. Por hoje é só. Na nossa próxima aula, nós vamos estudar a homenagem, ainda dentro da unidade 5, né? A prisão em perseguição, é muito importante, um conteúdo muito importante para a nossa atividade de polícia ostensiva e de preservação da ordem pública. Vamos estudar as medidas cautelares diversas da prisão e vamos estudar a liberdade provisória. Bons estudos para vocês, participe dos nossos fóruns, tire as nossas dúvidas e até a nossa próxima aula.